Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Dai Crochete. Meus amores, resolvi trazer a minha primeira videoaula aqui para vocês, tá? Apresento para vocês o tapete Yasmin, é isso mesmo. Eu trouxe essa versão da videoaula em homenagem à minha amiga Yasmin, que é do canal da Cade Crochete, que ela sempre tá me incentivando, coisa assim. Então, como é minha primeira videoaula, eu falei assim, opa, eu vou botar o nome dela. Ela nem sabe, vai ser surpresa pra ela. Mas eu resolvi trazer a videoaula desse tapete, tá? Porque ele já tem uma videoaula dele, sendo que é com outro bico, e as pessoas ficaram pedindo pra mim fazer a minha versão, sendo que como eu trabalho, a maioria dos meus fios é tudo fio 8 e eu tenho um ponto grande, então eu tive que confeccionar ele de uma forma e explicar de outra forma. Só vocês acompanhando mesmo, meus amores, para vocês entenderem. Mas espero que vocês gostem da minha primeira videoaula, tá? Esse tapete aqui, meus amores, ele ficou com a medida de 70 por 50, tá? Ficou 70 por 50 e pouquinho, mas eu quis arredondar para 70 por 50. E eu já vou pedir para você deixar o seu like, curtir, comentar e compartilhar para mais pessoas terem acesso a essa videoaula. Então, sem mais delongas, vem comigo acompanhar essa videoaula. E vamos dar início aqui, meus amores, tá? Aqui eu vou passar o material que eu vou estar utilizando. Vou utilizar a agulha 3 da Círculo, tá? Vou estar utilizando a agulha 3 porque meu ponto, ele tá muito grande, meus amores. Vou estar utilizando aqui tesoura e fita métrica para passar a medida para vocês, tá? Meus amores, já de antemão, eu já vou passar para vocês as informações aqui. Primeiro, eu crocheto de forma ao contrário, tá? Eu crocheto com o lado avesso virado para mim e o lado certo virado para fora, tá? Vocês viram e mexe, crocheta com o lado certo da peça virado para vocês, né? Eu não, eu sou o contrário e eu só conheço mais 2 artesãos que croceta dessa forma, que é a G e um moço que eu agora não lembro o nome dele, tá? Mas isso aí também não atrapalha em nada a aula. Outra informação que eu gostaria de passar para vocês, já tem a videoaula desse tapete, sendo que ele é feito com outro bico. Então, como muita gente estava querendo a videoaula com o bico que eu fiz, então eu resolvi gravar a videoaula. E essa é a primeira videoaula que eu tô gravando. Meus amores, vocês não têm noção do sufoco que tá sendo para gravar essa videoaula. Primeiro, que eu não tenho noção de como que faz uma videoaula. Segundo, porque eu crocheto ao contrário. Isso já era uma trava para mim fazer videoaula. E terceiro, que o meu suporte aqui, eu simplesmente peguei inspiração lá no canal da Sara, que ela fez um suporte utilizando um cabo de vassoura e alguns cones de barbante para ficar numa altura boa, e amarrou o celular com uma xuxinha. E por enquanto tá dando certo, é o que temos aqui no momento, tá? Sem mais demora, meus amores, eu vou passar a lista de material aqui que a gente vai estar utilizando. Eu vou estar utilizando aqui o fio prêmio da Barroco, tá? Que é o cobre, é a numeração 9881. Espero que esteja dando para vocês ver, mas vocês podem utilizar qualquer outro multicolo, ou caso vocês não queiram utilizar o multicolo, fazer simplesmente com o barbante liso, também fica lindo, maravilhoso também. Vou estar utilizando esse verdinho aqui, meus amores, eu não sei a marca dele, tá? Ele não é 100% algodão, ele é 85% algodão. Ele eu comprei na Shopee na época, um cone de 500 gramas, e eu não me recordo qual é a marca dele. Mas é maravilhoso também, isso só me resta esse pouquinho, eu já utilizei bastante dele. Vou estar utilizando aqui o cru da Euroroma, tá? Todos os barbantes que eu vou estar utilizando aqui é o número 6, para ver se meu ponto diminui um pouquinho, porque meu ponto é muito grande, meu ponto ele mede 2 centímetros, às vezes quando eu tô cansada ele mede até 2,5 centímetros. Vou estar utilizando aqui esse barbante aqui da Criativa, número 6, que é o telha. E vou estar utilizando aqui também o bege da Euroroma, tá? Número 6 também. Esses cones ficaram muito próximos aqui de vocês, meus amores, porque eles são cones de 2 kg, tá?
Então, o Ero Home é de 1,8 kg, mas o restante é de 2 kg, então fica bem grande para mostrar aqui no vídeo para vocês. E como eu falei para vocês, eu tô usando um suporte aqui, uma gambiarra, tá? Meus amores, já de antemão também, deixa eu passar outra informação para vocês. Como eu falei para vocês, o meu ponto, ele é muito grande. Ele é grande mesmo, grande. Às vezes não, a maioria das vezes, quando eu assisto uma videoaula, eu preciso fazer adaptações de diminuir. A maioria das pessoas, às vezes, precisa fazer adaptações para aumentar a peça. O meu não, é de diminuir a peça. Então, essa videoaula, vou fazer para vocês, eu vou fazer de um jeito, mas vou passar a explicação para vocês de outro jeito, para a peça de vocês não ficarem pequena, tá? Porque se eu for fazer a videoaula de acordo do jeito que eu faço, com um tanto de correntinha, com um tanto de ponto que eu faço, a peça de vocês vai ficar pequena. E não é isso que eu quero que vocês façam. Então, eu vou passar a quantidade que vocês devem fazer para a peça de vocês ficarem num tamanho exato. E vou passando a medida para vocês também de como que tá ficando carreira por carreira, a medida que tá ficando carreira por carreira, para vocês ir se baseando também, tá bom? Até mesmo para vocês saberem se vocês devem aumentar ou diminuir a peça de vocês. E sem mais delongas, meus amores, vamos partir para a videoaula. Fio separadinho aqui, vamos dar início aqui. Meus amores, eu vou dar início aqui com um cordão de correntinhas, no total de 27 correntinhas. Vocês vão dar início aí com um cordão de 37 correntinhas, tá? Vocês fazem um cordão aí de 37 correntinhas e eu retorno aqui pra gente dar continuidade, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 27 correntinhas e retorno pra gente dar continuidade aqui a confecção, tá bom? Vocês fazem um cordão de 37 correntinhas, não se esqueça. Retornando aqui, meus amores, com o meu cordão de correntinhas, tá? Vocês retornam com um cordão com 27 correntinhas. Eu vou laçar a agulha aqui e vou vir na quinta correntinha. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. E na próxima correntinha, mais um ponto alto. Totalizando aqui 3 pontos altos e uma alcinha aqui, ó, tá? Na ponta. Eu vou ficar com uma alcinha e com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 correntinhas de base, vou vir na terceira correntinha e vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. E na próxima correntinha, mais um ponto alto. Faço mais 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base e volto a repetir o processo. Eu vou fazer esse processo de bloquinhos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas até o final das minhas correntinhas, tá? Não vai sobrar nenhuma correntinha. Eu vou ficar aqui com no total de 5 bloquinhos de 3 pontos altos. Vocês vão ficar com no total de 7 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Meus amores, já vou passar outra informação aqui. Caso você queira aumentar a sua peça, você vai aumentar de 5 em 5 correntinhas. Se vocês iniciaram com no total de 37 correntinhas e quer aumentar mais um bloquinho, vocês vão fazer no total de 42 correntinhas. Ah, eu quero aumentar mais um bloquinho, então eu vou fazer mais 5 correntinhas, que vai ficar no total de 47 correntinhas. E assim vocês vão aumentando, tá? Essa é uma dica também para passadeira, tá? Mas quando eu soltar a videoaula do tapete, eu vou vir também com a videoaula da passadeira, tá? Para vocês, tudo direitinho. Então, eu vou dar continuidade aqui, meus amores, de fazendo meus bloquinhos e já retorno aqui com vocês. Retornando aqui, meus amores, eu já fiz os meus 5 bloquinhos, tá? E vocês aí do outro lado, espero que vocês já tenham feito os 7 bloquinhos de vocês, tá? Aqui no final, meus amores, eu vou fazer um total de 4 correntinhas. Faço 4 correntinhas, venho do outro lado aqui, ó, no ponto aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Aqui eu fiz a outra alcinha da nossa curva, tá? Eu vou ficar com uma alcinha no começo e vou ficar com uma alcinha no final da carreira.
E agora aqui eu vou arrematar o meu fio, tá? Eu não vou filmar aqui como que eu arremato. Eu simplesmente divido o fio no meio, passo aqui entre alguns pontos e dou 2 nozinhos e tá tudo certo. É assim que eu faço meus arremates. Mas vocês fazem o arremate de vocês como vocês já estão acostumados, tá? E na próxima carreira eu vou vir com a cor verde, tá? Eu vou introduzir em qualquer bloquinho desse da parte reta, tá? Vou introduzir o fio aqui e já volto mostrando para vocês como que a gente vai fazer essa segunda carreira. Retornando aqui, meus amores, aqui eu já fiz o meu primeiro nozinho aqui, tá? Que é como eu dou início à minha carreira, mas vocês iniciam a carreira de vocês da forma que vocês acharem melhor. Antes de eu passar o verdinho aqui, eu já vou passar a medida dessa base aqui para vocês terem noção de como que tá ficando, tá? O tamanho que tá ficando. Essa minha base aqui, ela tá medindo 19 centímetros. Aí você confere aí se na tua base tá chegando nessa medida, você fazendo 7 bloquinhos. Se tá menor, vocês aumentam mais ainda. E foi o que eu falei pra vocês, aumenta de 5 em 5 correntinhas, tá? Até chegar no tamanho de 19 centímetros. Ou caso você queira maior, aí fica a seu critério, tá bom? E se tiver maior do que 19 centímetros, você diminui 5 carreiras, tá? Meus amores, aqui dentro desse bloquinho, eu vou fazer... Dentro desse quadradinho aqui, eu vou fazer no total de 3 pontos altos, tá? Eu subi aqui minhas 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Tem pessoas que sobem 2 correntinhas, que já equivale a um ponto alto. O meu ponto alto, como ele é grande, eu tenho que subir 3 correntinhas. Faço 3 pontos altos, 2 correntinhas. Na curvinha aqui, na alcinha da curvinha, eu vou fazer 3 pontos altos... 2 correntinhas, mais 3 pontos altos, isso tudo dentro da alcinha aqui, tá? No final. Mais 2 pontos altos e vou fazer mais 3 pontos altos. Tudo aqui dentro. 2, 3 pontos altos. Eu vou ficar aqui, ó, deixa eu coisar assim pra vocês. Eu vou ficar com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, tá? Aqui ele já vai formando tipo que a esquina, tá? A esquina do nosso tapete, que é um tapete retangular. Vou fazer 2 correntinhas e em cada espaçozinho desse, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E aqui na curva, eu vou repetir o mesmo processo, que vai ser 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos e 2 correntinhas. E vou voltar aqui para a parte reta, até chegar aqui no final. E quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês para explicar certinho, tá? Lembrando que aqui na curvinha, meus amores, eu vou ficar com 3 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, tá bom? Retornando aqui com vocês, tá, meus amores? Eu fiz aqui, passei tudinho em volta, na curvinha eu fiz meus 3 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Vim para a parte reta, fiz em cada quadradinho 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui agora eu vou fazer as minhas 2 correntinhas e vou vir na terceira correntinha aqui do meu ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vem, fio. Tem hora que o fio agarra. E vou cortar o meu fio, tá? Agora aqui eu vou fazer o meu arremate e vou retornar utilizando a carreira, o barbante cru, tá? Mas antes disso eu vou passar aqui a medida que tá ficando. Tá com 22 centímetros essa base, tá? Aí vê aí quanto que tá ficando a base de vocês. E já retorno com a cor cru. Retornando aqui, meus amores, já com o meu fio arrematado, tá? Da cor verde. Eu prendi meu barbante na cor cru. Aqui, ó, eu prendo em qualquer bloquinho da parte reta, tá? Eu sempre começo aqui em bloquinhos da parte reta. Aí pode começar com qualquer bloquinho que não altera em nada. Aqui dentro do bloquinho, meus amores, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer num total aqui de fazer 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e mais 2 pontos altos aqui. Que aí eu vou ficar com no total de 3
pontos altos, tá? Vou fazer 2 correntinhas e agora eu vou ir pro primeiro lequinho aqui da curva, tá? Pra quina aqui. Fiz 2 correntinhas, vou vir dentro da curva, vou fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Isso na mesma quina, tá? Aqui no mesmo vãozinho. Venho, faço 2 correntinhas e vou vir na outra quina. Vou fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas, perdão. Sempre na quina vai ser 3 correntinhas, tá? E mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês como que tá ficando. Ó, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos, isso no mesmo lugar. Faço 2 correntinhas, vou pro próximo lequezinho. Faço 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Na parte reta, eu faço somente 2 correntinhas e em cada bloquinho eu vou vir fazendo 3 pontos altos, tá bom? Já retorno com vocês aqui na próxima curva. Retornando aqui, meus amores, na próxima curva, tá? Já fiz aqui minhas 2 correntinhas, vou dar entrada aqui na primeira quina, vou fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Gente, me desculpa a forma que eu tô pegando aqui na peça, porque eu não tenho o hábito de fazer videoaula. Mas se você acompanhar tudo que eu tô falando, você vai entender perfeitamente. Faço 2 correntinhas, venho na próxima quina. Faço 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3. Faço 2 correntinhas e vou vir para a parte reta. Sempre quando vocês fizerem a quina, sempre dá aquela puxadinha assim, ó, tá? Para ele não ficar um trabalho torto. Eu sempre faço esse movimento assim, ó, com os 2 dedos. O dedo do meio e o dedão. E faço sempre assim, ó. Sempre vou esticando a minha peça para ela sempre ficar no formato. Ainda mais em videoaula, que aí a tendência é ficar torto mesmo. Ainda mais eu que não sei como pegar na peça direitinho. Então, eu vou dar continuidade aqui, meus amores. Eu vou fazer fiz duas correntinhas, vou fazer 3 pontos altos aqui, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, e até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui. Chegando aqui no final, meus amores, aqui eu não vou fazer 2 correntinhas. Eu só faria 2 correntinhas se caso eu não fosse utilizar mais a cor cru. Mas como eu tenho, no total aqui, eu vou fazer 3 carreiras na cor cru. Vocês vão fazer 4 carreiras na cor cru, tá? Eu vou fazer 3 carreiras, vocês vão fazer 4, repetindo novamente. Meus amores, mas antes de eu continuar aqui passando a informação para vocês, deixa eu passar uma outra informação muito importante. Aqui em cima tem uma engrenagemzinha. Caso a videoaula esteja muito rápida, é só você clicar nessa engrenagemzinha e ir na opção velocidade do vídeo. Lá você pode tanto aumentar a velocidade do vídeo, como que vocês podem diminuir também, tá? Então, voltando aqui. Aqui, como eu tenho outras carreiras para fazer na mesma cor cru, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui na terceira correntinha, como se eu fosse fazer um ponto meio alto. Tá vendo? É assim que eu faço. Eu laço o fio, vou fazer aqui novamente para vocês verem. Eu laço o fio, venho na terceira correntinha e vou puxar aqui, ó, todos os fios ao mesmo tempo. Que aí eu já tô com a minha agulha já introduzida dentro desse quadradinho. Eu não preciso caminhar, entendeu? Aí, aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo e mais 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou repetir aqui de fazer mais 2
pontos altos, totalizando aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho no próximo bloquinho e faço mais 3 pontos altos. Eita, calma aí que o fio enrolou aqui. E faço mais 3 pontos altos. Agora eu cheguei aqui na curva. Na curva eu vou repetir o mesmo processo. Dentro das quinazinhas eu vou repetir o leque. 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Mas antes disso eu vou fazer aqui as minhas 2 correntinhas. Venho dentro da quina. 3 pontos altos. 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Venho, faço 2 correntinhas, entre os leques é somente uma curva de somente 2 correntinhas. Venho aqui no intervalo e faço 3 pontos altos. 2 correntinhas e agora na quina novamente. Vou repetir o mesmo processo. 3 pontos altos. 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. 2 correntinhas e agora eu venho para a parte reta. Lembrando sempre de ir puxando as quinazinhas para o tapete não ficar torto, tá? Sempre vai puxando as quinas, vai arrumando ele e vai fazendo isso. Agora aqui, meus amores, eu vou dar continuidade. 2 correntinhas, 3 pontos altos em cada bloquinho desse e na quina eu repito o mesmo processo, tá? Eu vou repetir isso, vou finalizar essa carreira e vou fazer mais uma carreira na cor cru. Vocês vão fazer, além dessa carreira aqui, vocês vão fazer mais 2 carreiras, totalizando 4 carreiras, tá bom? Então, eu retorno com vocês quando eu finalizar essas minhas carreiras aqui e vou vir com a cor bege, tá? Já vou adiantando para vocês aqui, meus amores, o tanto de carreira, caso vocês queiram ir confeccionando, porque nada mais é que agora é só carreiras de repetição, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Eu vou fazer aqui 3 carreiras no cru, vocês vão fazer 4 carreiras no cru, depois vai vir 2 carreiras no bege, uma carreira na cor telha, uma carreira na cor bege, uma carreira no cru e 2 carreiras no telha, para depois a gente fazer o bico, tá? Mas eu vou vir mostrando para vocês aqui o processo de como que tá ficando, tá bom? Para vocês não se perderem. Mas para quem já tem experiência e queira adiantar a sua confecção, pode ir adiantando seguindo essas carreiras que eu falei para vocês, tá? Que são no total aqui, eu tenho que ficar no total com... Vocês têm que ficar no total de... Contando da cor cru para cima, não contar a base... Vocês têm que ficar no total de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras no total, tá? Antes de fazer o bico. 11 carreiras de repetição, caso vocês queiram já ir produzindo de vocês. Mas para quem não tem muita facilidade em adiantando a aula, eu vou vir mostrando o processo da troca de cada cor, tá bom? Então, já retorno com vocês. Voltando aqui, meus amores, tá? Aqui eu fiz, lembrando que eu fiz 3 carreiras, tá? Na cor cru, tá? Vocês fazem 4 carreiras, tá? Aqui eu vou fazer 2 pontos altos, meus amores, e vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, tá? Na terceira correntinha aqui do ponto alto. Faço um ponto baixíssimo, faço uma corrente e já posso fechar aqui, tá? Aí aqui é só eu fazer a... Gente, deu um branco. Fazer aqui arrematar, tá? Os fios. Eu faço 2 pontos, aperto bem
e já corto. É assim que eu faço a... Gente, tá dando branco o nome disso aqui. Assim que eu faço, que eu tiro um pouquinho. Gente, que eu faço aqui. Ai, meu Deus, qual o nome desse negócio que tem que fazer? Que eu esqueci. É fazer esses... Deu um branco, o que é pra fazer? Ai, meu Deus do céu. Ai, fazendo aqui os arremates, tá? Agora eu lembrei. Fiz aqui os arremates. Bom, aqui eu amarrei, ó, botei o fio bege e vou fazer a mesma coisa, meus amores. Vou fazer três correntinhas aqui e mais 2 pontos altos, totalizando aqui 3 pontos altos, tá? 3 pontos altos, e agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou dar continuidade, tá? Então é isso. Eu agora não vou ficar mostrando todos os detalhes, porque agora é só repetição, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade aqui na videoaula, vou fazer todas as carreiras que eu tenho que fazer. Foi o que eu falei pra vocês. Eu tenho que fazer agora 2 carreiras no bege, uma carreira no telha, uma carreira no bege novamente, uma carreira no cru e 2 carreiras no telha. Eu vou fazer todas essas carreiras e volto com vocês pra gente fazer o bico de acabamento, tá bom, meus amores? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou medir aqui pra vocês quanto que tá dando aqui essas 3 carreiras, tá? Tá dando 36 centímetros, tá? Mas eu não vou medir o restante das carreiras, não, tá? Eu simplesmente vou dar continuidade aqui e vou voltar somente pra gente fazer o bico, tá? De acabamento, porque senão vai ficar muito longo e eu confesso pra vocês que já tá batendo um cansaço e eu tenho que aproveitar enquanto tá um silêncio aqui, porque depois que o marido chega em casa, fica mau barulho, não vai dar pra mim fazer a continuidade da videoaula. E eu pretendo finalizar a videoaula hoje mesmo e, se possível, já editar tudinho e já postar pra vocês, tá bom? A videoaula. Então é isso, volto já já com a continuidade das peças, tá bom, meus amores? Retornando aqui com vocês, meus amores, eu fiz no total aqui de 8 carreiras, tá? Se vocês estiverem me acompanhando direitinho, vocês vão estar no total de 9 carreiras. Eu vou passar aqui pra vocês quais foram as carreiras que eu já fiz até o momento. Eu fiz 3 carreiras no cru, tá? Que eu falei pra vocês fazerem 4, pra ficar um pouquinho maior. Fiz 2 aqui no bege, uma carreira no telha, uma carreira no bege e uma carreira no cru. Eu agora vou fazer no total aqui, eu ia fazer 2 carreiras no telha para fazer o bico. Mas quando eu fiz o outro, a outra quantidade, o outro tapetinho, ele ficou pequeno. Então eu resolvi aumentar mais uma carreira. Em vez de eu ficar no total aqui com 10 carreiras, vocês ficariam com 11 carreiras, mais 2 do bico, né? Vocês vão ficar com 12 carreiras de bloquinhos, mais 2 carreiras do bico. E eu vou ficar com 11 carreiras aqui e mais 2 do bico. Então, no caso aqui, meus amores, eu vou fazer 3 carreiras no telha e mais 2 do bico, tá? Vocês também vão fazer a mesma coisa, 3 carreiras no telha, ou outra cor que vocês estejam fazendo, e mais o bico, tá? Porque lembrando que o aumento de vocês foi feito aqui no início, e não no final. Vai ser no início o aumento de vocês, tá? Para a diferença da minha peça. Eu já fiz o outro tapete, ficou a coisa mais linda, mas eu não vou mostrar para vocês, só vou mostrar no final como que fica lindo esse tapete, tá?
Ficou a coisa mais linda. Ele ficou medindo 70 por 50, que é justamente a medida que eu queria. E espero que o de vocês também fica. Então, sem mais delongas, meus amores, eu agora vou dar continuidade aqui, tá? Vou fazer 3 carreiras repetindo essa mesma sequência, tá? Vou fazer 3 carreiras para depois vir no bico. Quando eu chegar na parte do bico, eu retorno aqui com vocês, para vocês verem como que faz o bico. O bico, meus amores, eu precisei adaptar. Eu não me recordo ao certo se vocês vão precisar adaptar o de vocês também, mas eu vou passar todas as informações certinho aqui de como que faz a adaptação do bico, tá bom? Então, eu já retorno com vocês quando eu finalizar as 3 carreiras aqui no telha, retorno pra gente fazer o bico junto, tá bom? Retornando aqui, meus amores, ó, eu fiz já as 3 carreiras de bloquinhos, tá? O espaço aqui tá pouco por causa que, foi o que eu falei pra vocês, eu tô usando um suporte aqui adaptado, então o espaço tá bem pouquinho aqui. Aqui agora, meus amores, a gente vai fazer a carreira do bico, tá? As 2 carreiras do bico. E já vou ensinar pra vocês aqui a fazer adaptações. Qual a contagem que vocês vão fazer? Eu vou mostrar a peça aqui pra vocês do lado avesso, que é o lado que eu crocheto, tá? E vou puxando aqui pra vocês verem. Aqui a gente vai fazer a seguinte contagem pra saber do bico. Todas as esquinas tem que ficar um leque, tá? Todas as esquinas tem que ser um leque. Esse ponto, ele é distribuído da seguinte forma. Leque, um ponto alto, leque, um ponto alto, leque, um ponto alto, leque, um ponto alto, e assim vai indo. Leque, um ponto alto, leque, um ponto alto, leque, um ponto alto, leque, um ponto alto, leque. Tá vendo que vai ficar leque com leque? Aqui eu tenho que fazer uma adaptação. O que que eu faço? Eu vou fazendo aqui. Leque, um ponto alto, leque, um ponto alto, leque, um ponto alto, leque, um ponto alto, leque. Chego aqui, ó, faço um ponto alto aqui, ó. Em qualquer bloquinho desse aqui, ó, de 3 pontos altos, eu pego e faço um ponto alto aqui e faço o leque aqui, entendeu? Pra bater a conta certinha. Nessa parte menor aqui, ela vai bater certinho. Porque se na minha parte reta bateu certinho, aqui não bateu certinho, precisou de adaptações, eu já sei que aqui eu vou precisar, aqui eu não vou precisar fazer adaptações nenhuma, que vai bater certinho, ó. Conta comigo. Leque, um ponto alto, 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 leque, um ponto alto e leque. Tá vendo? Bateu certinho. Leque com leque. Mas o de vocês, como vocês fizeram, o que faz a interferência é o tanto de bloquinho que a gente faz no início. Como eu fiz com 5 bloquinhos, o meu eu preciso fazer essa adaptação do bico. Mas para vocês que fizeram com 7 bloquinhos, eu creio que vocês não precisam fazer adaptações, tá? Não consigo confirmar para vocês, mas caso precise fazer adaptações, é só vocês fazer essa adaptação que eu passei aqui para vocês, tá? Que fica imperceptível, quase não dá para perceber, tá? Então, eu vou virar minha peça para dar continuidade aqui, para agora a gente começar a preparar a carreirinha do slack com ponto alto, para depois vir com o próximo. Como que é feito? Eu vou vir dentro vou fazer a contagem, tá? Eu já sei que aqui na ponta é leque, aqui é um ponto alto. Leque, um ponto alto, leque. Então, eu já sei que aqui meu é leque. Vocês sempre precisam fazer essa contagem. Aqui eu vou fazer no total de 3 correntinhas, mais um ponto alto, 2 correntinhas, e no mesmo intervalo eu vou fazer mais 2 pontos altos. Eita, vem. Fiquei aqui com um lequinho, tá vendo? Um lequinho de 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço uma correntinha, no próximo quadradinho eu faço somente um ponto alto. Faço uma correntinha, no próximo eu já faço o leque.
que o leque é composto de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. No próximo aqui, eu venho e faço somente um ponto alto. Fiz uma correntinha, fiz um ponto alto, faço uma correntinha. Na quina, em vez de eu fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, aqui na quina, todas as quinas eu vou fazer 3 pontos altos, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aqui eu vou continuar fazendo o mesmo Vzinho que eu já estava fazendo desde o início, tá? Somente na quina que vai ficar assim. 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Viro o trabalho, vou fazendo o bico sempre virando a peça, para a peça não ficar repuxando para um lado só. Venho e faço uma correntinha e aqui eu volto a fazer o trabalho novamente. Um ponto alto, uma correntinha, venho no próximo, faço o leque. E assim eu vou dar continuidade. Quando eu chegar aqui na próxima carreira reta aqui, eu volto com vocês para mostrar para vocês a adaptação que eu vou precisar fazer, tá? Mas antes disso, vocês sempre fazem a contagem para saber se vocês vão precisar fazer a adaptação ou não. Retornando aqui, ó, meus amores, aqui eu já estou na parte reta. Eu já comecei fazendo aqui, tá? Fiz aqui o leque da quina, um ponto alto, outro leque, um ponto alto, um leque, um ponto alto, o leque. Aqui, uma correntinha, vou fazer aqui eu já tô quase na outra metade. Então, eu vou fazer a minha adaptação aqui. Vez de eu fazer um ponto alto nesse quadrado aqui, eu vou fazer um ponto alto, lacei minha agulha. Fiz uma correntinha, lacei minha agulha, vou vir aqui, ó, no terceiro, no segundo ponto alto aqui, ó, no ponto alto do meio do bloquinho de baixo e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, aí no próximo eu faço o leque. Aqui eu fiz a minha adaptação, tá? Só caso for necessário, vocês fazem a contagem, tá? Lembrando que todas as quinas tem que ficar com tem que ficar com o lequezinho, tá? Todas as esquinas tem que ter o leque. E aqui eu vou dar continuidade. Aí, agora eu vou terminar aqui de dar a volta em todo o meu trabalho e já retorno pra gente fazer a última carreira do bico, tá? Pra finalizar a nossa peça. Retornando aqui, meus amores, na penúltima carreira, fiz uma correntinha, tá? Vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha do ponto alto, ó, vou contar de baixo pra cima, 1, 2, 3, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui no segundo ponto alto, vou caminhar aqui até chegar no vão aqui de 2 correntinhas, tá? Que é o vãozinho do leque. Aqui agora a gente vai fazer a última carreira do nosso bico, que é exatamente assim. Vou fazer 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Para você que faz o ponto alto com 2 correntinhas, você pode fazer com 2 correntinhas normalmente, tá bom? Vou fazer mais 3 correntinhas aqui para fazer o meu picô. Vou contar aqui de baixo para cima, 1, 2, 3, vou vir na minha terceira correntinha, vou introduzir a agulha e vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui eu formei o meu primeiro picô. Lembrando, meus amores, que eu crocheto do lado avesso, então provavelmente você pode ter dificuldade nessa parte observando o que eu tô fazendo. Então é mais fácil você ouvir e fazer o picô aí da maneira que você já é acostumado a fazer, tá? Vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas. Agora eu faço o meu picô no intervalo, eu não introduzo mais, eu venho aqui no intervalo, introduzo minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Fiz aqui o meu segundo ponto alto com picô. Vou fazer o meu terceiro ponto alto com picô, meu quarto ponto alto com picô e meu quinto ponto alto com picô. Quer dizer, o quinto ponto alto é sozinho, perdão, tá? Vou recapitular aqui para vocês. Vai ser 4 pontos altos com picô e o quinto ponto alto, ele é sozinho. Sem nenhuma correntinha de espaço, eu vou
introduzir a minha agulha aqui no ponto alto de base. Vou fechar com ponto baixíssimo. Lacei a minha agulha, venho para o próximo lequezinho e vou repetir o mesmo processo de fazer 4 pontos altos com picô e o 5º ponto alto sozinho. Fiz 2. Vou fazer o terceiro, o 4º e o 5º. O 5º ponto alto é sozinho. Venho no meu próximo ponto alto de base e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui a gente vai começar a fazer o leque, aqui na parte da quina, tá? Na quina, antes de eu laçar a agulha e vir fazendo já o ponto alto aqui dentro, eu vou fazer uma correntinha. Todas as vezes que a gente for pra quina, a gente faz uma correntinha, laça a agulha e vem um aqui dentro. Dentro desse leque da quina, a gente vai fazer no total de 6 pontos altos com picô e um ponto alto sozinho, tá? A gente vai ficar totalizando aqui com 7 pontos altos, mas somente 6 com picô, tá? Fiz 2. Por que que a gente faz aqui na quina mais pontos altos com picô? Para justamente não repuxar o trabalho aqui na quina, tá? Para o tapete não ficar torto. Trabalhar com tapete retangular, você tem que requer muito cuidado. Além de você ficar manuseando a peça, virando a peça para ela não ficar repuxando, você também tem que fazer esses aumentos na quina, porque senão ele repuxa, tá? Deixa eu ver aqui quantos que eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o meu último aqui com picô e um ponto alto sozinho. Lembrando que agora eu vou sair da quina. A mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer desse lado. Se eu fiz uma correntinha, eu vou fazer uma correntinha aqui, vou vir no próximo ponto alto de base e vou fazer um ponto baixíssimo. Laço a agulha direto, que já chegamos aqui na parte reta, vou repetir o mesmo processo da parte reta, que é 4 pontos altos com picô e um ponto alto sozinho. Vou dar a volta em toda a minha peça aqui, e quando eu chegar aqui no final, que eu vou fazer um ponto alto, venho aqui e já fecho aqui, ó, na terceira correntinha do meu ponto alto, com um ponto baixíssimo. Arremato o fio e já volto mostrando o resultado certinho para vocês. Voltando aqui, meus amores, só dá para mim mostrar a peça assim dobrada, tá? Mas eu vou afastar o celular e vou tirar aqui desse suporte improvisado e vou mostrar a peça para vocês. Mas aqui eu já finalizei minha peça todinha, fiz a esquina, tá vendo? A quina não fica repuxando pelo fato da gente fazer 6 pontos altos com picô e um ponto alto sozinho, não deixa com que a peça fica repuxando, ó, fica com um caimento maravilhoso. Aqui eu não fiz blocagem, não fiz nada, tá? Eu simplesmente já finalizei a peça agora e já tô mostrando aqui o resultado para vocês. Mas agora eu vou mostrar um pouco mais afastado, tá? O resultado de como que ficou a peça e quanto que tá pesando e a medida tudo certinho, tá? E aqui eu trago o resultado para vocês, meus amores. Olha como ficou maravilhoso esse tapete. Eu simplesmente estou apaixonada pelo resultado. Ficou a coisa mais linda. Olha que coisa linda, finalizado. Meus amores, lembrando que esse tapete ficou com a medida de 70 por 50. Ficou 70 por 50 e pouco, ó. E tá com a medida de 71. Se eu for passar a medida exatamente, tá? Eu tô medindo ele aqui de picô a picô. 71 por 54 centímetros. Mas aí eu anuncio ele como 70 por 50 centímetros. E eu vou ver aqui com vocês qual foi a pesagem que ele ficou, tá? Eu ainda não pesei. Aqui eu só utilizei barbante número 6, tá? Mas lembrando que meu ponto é grande. Então, possa ser que vocês ou usa mais ou menos. Tudo depende muito da atenção de corte de vocês.
Retornando aqui com vocês, meus amores, já peguei minha balança aqui. Vou botar o tapete dobradinho, tá? Ela já tá zerada. Deixa eu só pegar o papel que eu boto aqui em cima dela. Isso aqui é uma capa de caderno. Vou zerar aqui, tá? E vou botar meu tapete aqui em cima. Ó, meu tapete tá pesando 307 gramas, tá? 307 gramas, ficou num tamanho maravilhoso, e lembrando que eu tenho um ponto grande, então ficou numa pesagem também maravilhosa, eu gostei muito. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado da minha primeira videoaula. As próximas videoaulas eu prometo para vocês que vai ficar um pouco melhor, porque o meu suporte vai chegar, eu já fiz a encomenda dele, então eu só vou fazer a videoaula da passadeira dele quando o suporte chegar, tá? Porque não dá para fazer com esse suporte adaptado que eu fiz, não, entendeu? Mas eu fiz o que eu pude e espero que vocês tenham gostado. Então é isso, meus amores. Aguardo vocês até a próxima aula. Beijinho e tchau, tchau.